tarde, Cileide. Bom, hoje nós vamos falar do plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou ontem em primeiro turno o texto base da PEC dos auxílios e, entre outros pontos, a PEC, Cileide, discutida há menos de 3 meses das eleições, aumenta valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale Gás e cria um voucher para os caminhoneiros, benefícios que acabam em dezembro deste ano. Pois é, e hoje o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, fez uma manobra lá, mais uma entre tantas já realizadas, no sentido de autorizar a realização de sessão híbrida para não ter problema de quórum. Ontem a sessão foi suspensa, depois de votação apenas do texto principal, faltam os destaques e a votação em segundo turno. E é para conversar sobre esse assunto, entre outros temas aqui no nosso programa, que o nosso convidado é o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, muito boa tarde e muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Cileide, Natália Lima, Zé Bonfim. Uma satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço muito especial de debate, discussão, de informação. Bom, deputado, o texto será todo completada a votação hoje? Nós estamos em votação, Cileide. Nesse momento, nós estamos fazendo votação dos destaques que foram levantados. O texto base ele foi aprovado, como você disse, numa votação ontem questionada, porque houve instabilidade no sistema. E ontem, quando tudo indicava que nós derrubaríamos, no primeiro destaque, derrubaríamos a questão da emergência, do estado de emergência, o presidente da Câmara suspendeu a sessão e hoje voltou com a sessão híbrida, já não precisando mais ter a presença dos deputados na casa para marcar presença. Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira manobra, mais uma manobra entre tantas que ele já fez naquela casa, mas mostrando o desespero do governo no sentido que ele não tem mais a tranquilidade para poder aprovar as suas matérias na casa. Realmente lamentável o que aconteceu ontem e está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados. Deputado, apesar dessa sua crítica, o senhor e boa parte da bancada do PT, foram algumas exceções apenas, votaram ontem a favor do texto base. Por que vocês, o PT, decidiu votar a favor desse texto e se vocês vão manter esse texto agora, essa mesma posição no segundo turno e junto aos destaques? Vamos, porque nós somos a favor do auxílio. Nós defendemos o auxílio primeiro que o governo, primeiro que o Lira, primeiro que o Bolsonaro. Nós defendemos o auxílio na hora da pandemia. E esse governo foi contrário ao auxílio. O que nós estamos discutindo agora é o mérito, é a maneira como eles fazem, o encaminhamento. Porque esse governo foi contra o auxílio, acabou com o Bolsa Família, né? Depois foi contra o auxílio emergencial. Nós somos a favor do auxílio. Por que nós somos a favor do auxílio? Porque qualquer distribuição de recursos para a população necessitada é distribuição de renda. E esse dinheiro movimenta a economia, porque esse dinheiro vai movimentar a economia da cidade. Então a gente vê isso como uma ação importante. Mas qual que é o problema agora? Por que se questiona? Por que nós estamos questionando a PEC? É porque ela hoje, a gente chama a PEC do auxílio, outros falam da PEC kamikaze, a PEC da bondade, mas na verdade ela é a PEC da compra de votos, da tentativa de compra de votos, porque não vai comprar votos dessa maneira. O governo está percebendo que está desgastado perante a população, as pesquisas mostram a rejeição, e ele tenta de maneira desesperada, a menos de 3 meses da eleição, fazer aquilo que devia ter feito antes. Agora não adianta. Então esse é o nosso questionamento. Então nós votamos a favor do texto base e fizemos destaques para nos destaques derrubar aquelas questões que nós achamos absurdas. Uma delas, fazer com que, para fazer uma PEC como essa, declarar estado de emergência no Brasil. Um absurdo. Pois é, e aí passa por cima, né, de um ordenamento jurídico brasileiro, lei eleitoral, lei do fundo de teto, várias leis. Ainda assim, não era o caso de votar contra? Não, na realidade você tem toda a razão. Passa por cima do ordenamento, passa por cima da legislação eleitoral, por isso eles apresentaram no texto a questão de declarar estado de emergência para poder superar essa questão. E é esse que eu dizia para você no início da entrevista, que ontem nós tínhamos encaminhado, votamos o texto base e iríamos derrubar a questão do estado de emergência. Foi exatamente nesse momento
que o presidente Lira, presidente da Câmara, ele suspendeu a sessão, dizendo da instabilidade do processo de votação, do processo eletrônico, suspendeu a eleição, a votação, que nós percebíamos que nós íamos ganhar, e o que é mais grave, voltou com ela hoje, podendo fazê-la numa nova sessão, sem ter a necessidade da presença dos deputados. Realmente um absurdo. Deputado, o senhor participou hoje pela manhã de uma reunião da bancada do PT com o ex-presidente Lula. Qual é a avaliação que foi feita do presidente dessa reunião, do quadro político pós-PEC emergencial, que obviamente, né, deve trazer algum retorno político para o presidente da República? Olha, a avaliação da reunião é muito positiva. O presidente Lula está muito maduro, muito equilibrado, sereno e focando nas articulações políticas. Hoje foi uma reunião não apenas com a bancada do PT, mas com a bancada de todos os partidos que já declararam apoio ao presidente Lula nesse primeiro turno. E já são 7 partidos: PT, PCdoB, o PV, também o PSB, a Rede, o PSOL e também o Solidariedade. O presidente Lula deu um informe sobre o cenário, muito animado, avançando nas articulações políticas, ganhando apoio, inclusive agora no agronegócio. Hoje a declaração do senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, e também do deputado Nery Geller, do Progressista do Mato Grosso, também todos ligados ao agronegócio, já declararam apoio ao Lula e vão articular nesse campo. Dentro do MDB, que tem candidatura própria à presidência da República, 9 estados já declaram apoio, além do Amazonas, o Pará, o Piauí, o Ceará, Alagoas, Pernambuco também, Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia já declararam apoio ao Lula, e outros podem declarar ainda até a convenção. Então hoje ele mostrou esse quadro de articulações políticas muito animado e a serenidade com o desespero do governo federal. O governo está desesperado, esse fato de ontem e hoje é apenas um detalhe entre tantos outros que eles ainda vão jogar nesse período, mas isso de última hora não influencia. Todos nós estamos convencidos que a população brasileira já está definida com aquilo que quer. Não serão manobras como essa que vão mudar o rumo desta eleição. Pode até aqui ou acolá tirar um, tirar outro, diminuir um percentual, mas na realidade está bem encaminhado para nós podermos virar essa triste página da política nacional, uma página de violência, de ódio, de intolerância, de preconceito, que o Brasil não merece viver. Deputado, e o caso de Goiás? Aqui foi lançada a candidatura do Volmir Amado, né, é o candidato a governador do PT, mas aberto aí a negociações não só com partidos que compõem a federação, que são o PV e PCdoB, como também com o PSB e até fala-se, né, com o PSDB de Marconi Perillo. Qual a análise que o senhor faz dessas possibilidades? A minha análise, Cileide, é que está em aberto agora a formação da chapa majoritária. A composição com a vice, a composição com a vaga de Senado, mas a candidatura do professor Volmir Amado já é uma candidatura definitiva. Claro, sempre tem o ad referendo da direção nacional a qualquer momento pode orientar, mas eu estou convencido do ponto de vista político que está definitiva, até porque desde fevereiro nós estamos apresentando o nome do professor Volmir Amado, as nossas bases, andamos o estado todo, fizemos encontros regionais em todas as regiões do estado. Então, isso está consolidado. Agora nós queremos ampliar, é verdade. Nós queremos ampliar para ter apoiamento essa candidatura dele como candidato a governador e queremos ampliar no sentido de atrair mais apoios para a candidatura do presidente Lula. Nesse sentido, estaremos abertos, discutindo, dialogando, e temos a vaga do Senado, a vaga de vice, também para fazer essas composições, como você bem disse, dentro da federação ou mesmo fora dela. Houve conversa com o PSB depois da confirmação de Volmir Amado? A conversa com os partidos políticos, ela está sendo realizada pela direção estadual, coordenada pela nossa presidenta, professora Cátia Maria, e depois nosso encontro, que foi efetivado o nome do professor, confirmado o nome do professor Volmir Amado, o diálogo foi feito com todos os partidos, comunicando este acontecimento, essa indicação e a abertura para podermos continuar o diálogo com esses espaços que estão presentes
na chapa majoritária. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigada pelo seu tempo aqui na CBN. Tá, um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Obrigada. Bom, tá aí, né, Bonfim, Natália, o deputado federal dizendo que o PT sempre foi a favor de distribuição de renda, votou e vai votar a favor também no segundo turno, apesar de dizer que é contra a forma. Parece incoerente, é uma compra de voto, mas vota a favor. Vai explicar. Eu não consigo, assim, as informações que a gente viu recentemente é de que já há uma preocupação do Lula, né, com os efeitos disso nas eleições. A princípio eles acharam que não daria tempo, o próprio Rubens Ottoni fala isso, mas já há uma preocupação porque sim, né, até as eleições as pessoas já estarão com mais dinheiro em conta e, portanto, há sempre uma tendência de, quando isso acontece, favorecer o que a ciência política chama de incumbente. Incumbente é a pessoa que está no cargo e disputa a reeleição, no caso, então, o presidente Jair Bolsonaro. Me chamou a atenção também, logo agora no final, que ele está longe, pelo visto, de bater o martelo. Quais são as siglas que vão caminhar junto com o PT aqui em Goiás? O deputado não fala, mas a gente sabe muito bem que, sim, pode haver conversas via o presidente Lula. Ele informou aí desse acordo no Mato Grosso, né, com 2 senadores. Com o Agro, um deles do PP, que é um dos líderes da bancada ruralista. Então, assim, quem fez essa articulação foi o Diretório Nacional, foi fechado o acordo ontem numa reunião com Gleice Hoffmann em Brasília. Então, sim, os acordos estão sendo feitos via Diretório Nacional e não é por outro motivo que o encontro deste sábado, que referendou o nome de Volmir Amado, ficou em aberto, porque ainda vai precisar de confirmação do Diretório Nacional.